Oi, gente, eu vou falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante, que é o modelo transteórico. Eu tive isso na faculdade, eu estou utilizando bastante nos meus atendimentos. É, Viva a minha professora Fernanda maravilhosa, Fernanda Carlúcio, que eu lembro muito bem nas aulas de comportamento alimentar, que ela falava do modelo transteórico e tal, das fases, por que isso é importante. Gente, como a gente às vezes não dá valor para isso e é uma coisa tão importante no atendimento nutricional. Gente, é uma coisa incrível isso. Porque é o seguinte, você tá lá fazendo seu atendimento nutricional e tal, né? A gente sempre tem como parâmetro por exemplo, sempre tentar fazer o melhor para o paciente, entregar a dieta na hora para ele, bonitinho, fazer tudo sempre bem calculadinho e tal, e entregar. Mas a questão de entregar essa dieta ou de fazer tudo certinho não é nenhum problema. A questão é o paciente fazer essa dieta ou plano alimentar, né? Ou o foco nem seria a dieta ou o plano alimentar, mas uma mudança de hábitos, né? Será que esse paciente ele está disposto a mudar hábitos? Ele chegou até você, por que ele chegou até você? Entendeu? Será que cabe aí uma análise comportamental para dizer, tem vários tipos de pacientes, tem aqueles que já chegam super motivados, tem aqueles que até já estão fazendo alguma coisa, que eles já estão numa fase de ação, já iniciaram o processo, já até estão fazendo muitas vezes uma mudança de hábitos por conta própria, né? E às vezes até de uma certa forma assim um pouco incorreta, né, mas já estão nessa fase e te procuram para fazer ajustes, tal, para melhorar, para dar uma otimizada nessa mudança de hábitos. E aí, beleza, ok, tudo certo, entendeu? Mas e aqueles que não estão? Por exemplo, aqueles que estão naquela fase de pré-contemplação, né? Aí primeiro a gente para pensar, né? A gente fala assim, nossa, mas pré-contemplação, né? Que negócio difícil, né? Até fui olhar no dicionário, né? Contemplação, né? Um sinônimo de contemplação é consideração. Então, pré-contemplação seria o que, mais ou menos? Seria, por exemplo, uma pré-consideração. Ou seja, ele não tá nem considerando mudar ainda. Então, por que ele tá lá te procurando, entendeu? Bom, ou ele está lá porque ele foi obrigado a estar lá por alguém da família, geralmente, ou porque foi uma pressão muitas vezes de algum médico, alguém que falou que ele tinha que ir, que ele tinha que fazer algum acompanhamento, que ele precisava fazer uma mudança de hábitos alimentares, e ele tá ali, mas ele não tá interessado em mudar nada. Muitas vezes ele já chega lá e ele até já fala, olha, eu não tô afim de fazer nada, eu só tô aqui porque me mandaram e tal, e você fica com aquela situação na mão, né, bom, e agora, o que eu vou fazer? Bom, eu posso até calcular, você calcula o GET direitinho, você calcula lá se a meta é perda de peso, você calcula lá a meta de perda de peso, o que vai fazer, tá? Mas às vezes ele não vai fazer nada daquilo que você entregar pra ele, né? Então, por onde você começa, né? O que eu fiz com um paciente meu? Eu simplesmente falei pra ele, realmente ele não estava afim de fazer nada de nada, não queria mudar. E aí, como fazer o paciente mudar hábitos sem ele perceber que ele está mudando hábitos? Eis o desafio, né? Aí, eu falei, bom, né, tinha várias mudanças, não vou mudar nada aqui, não vou tirar nada,
Se você consegue pelo menos tomar mais água, parece uma coisa engraçada isso, mas você consegue pelo menos tomar mais água, a quantidade de água necessária que você precisa tomar durante o dia. Não, isso não é uma mudança, não vai mudar em nada. E aí, assim, pra quem não estava disposto a nada, a primeira coisa que ele falou assim foi: nossa, não, água eu consigo tomar água. E eu falei assim: então eu não vou mudar nada na sua alimentação por enquanto, né? Eu sei que você não está afim, que você não está interessado, mas parte da ação do nutricionista nessa fase de contemplação é acolher o paciente e motivar. Motivar como? Né? Alertar, né? Sobre os riscos de não mudar, sobre os riscos de não fazer nada, sobre essa falta de interesse nessa mudança, sobre o que pode acontecer, né? Se não tomar nenhuma atitude, dependendo de qual que é o problema de saúde, sobre... Bom, você vai levar vários fatores em conta, né? Sobre... Primeiro que você vai ver qual é o objetivo dele, por que ele te procurou, se foi algum médico que encaminhou, se foi alguém da família, enfim, né? E aí você vai fazer uma análise e vai ver quais são os riscos de não fazer nenhuma mudança. E mostrar também, né? Não ser só a pessoa chata que tá falando que pode acontecer. E mostrar também os benefícios, né? De uma mudança. Não precisa ser uma mudança muito rápida, mas uma mudança é um processo lento. Todo processo de mudança de hábitos, ele não é tão rápido assim, levando em conta que é uma mudança efetiva muitas vezes para o resto da vida, né? Mostrando quais são os benefícios de fazer pequenas mudanças e fazer a pessoa mudar hábitos sem perceber. A questão da água é uma pequena mudança. Por exemplo, uma outra pequena mudança que dá para fazer nessa fase aqui, trocar horários. Como assim trocar horários? Trocar horários. Por exemplo, a pessoa está muito acostumada a comer doces, entendeu? Ela já tem aquele horário pré-estabelecido, como se tivesse um reloginho, sabe? Por exemplo, aquele reloginho das 3, 4 horas da tarde, por exemplo, parece que dá um negócio, dá uma vontade desesperadora de comer um doce, alguma coisa assim. Não tirar esse doce, mas será que essa pessoa consegue mudar o horário desse doce? Para tirar aquela programação pré-estabelecida? Sabe? Vamos desprogramar essas refeições pré-estabelecidas para tentar modificar um pouco esses hábitos. Não, você pode comer esse doce, mas vamos mudar um pouco esses horários? Você quer comer esse doce? Então vamos comer depois do almoço. Vamos evitar comer à tarde. À tarde você vai comer uma coisa e tal. E ver qual que é a aceitação, entendeu? Qual que é a aceitação, ver o que pode fazer, se a pessoa aceita, se a pessoa não aceita. São pequenas coisas, entendeu? Que você vai fazendo por fases, lógico, nem sempre na primeira consulta, isso pode ser em retornos, e aí você vai evoluindo, você vai motivando até a pessoa passar para a próxima fase de contemplação que a gente fala, ou consideração, conforme eu vi no dicionário, que aí ela já tá consciente, ela não começou, ela não tomou a decisão, mas ela já tá consciente que ela precisa mudar. Mas ela tá desmotivada, ela acha que ela não consegue, ela acha que é muito difícil, ela acha que vai mudar muito, que ela vai sentir muita falta daquilo que ela estava acostumada, que a vida dela era muito boa daquele jeito e que você vai mudar tudo, que você é um monstro. E que você vai fazer ela comer só mato, conforme eu ouvi de um paciente. Você vai fazer ela comer só mato e acabou, entendeu? Mato, eles têm isso na cabeça, é mato e semente, né? O paciente chegou pra mim e falou que ele não quer comer semente. Ai, gente, é muito engraçado isso. Aí, tudo bem. Aí, bom, voltando. Mas ele acha que não é capaz. Muitas vezes eles já tentaram mudar, já fizeram várias coisas muito malucas e tal. E desistiram mesmo.
Desistiram, não querem mais saber e tal, mas sabe que precisa mudar, mas não acredita muito. Muitas vezes não acredita muito também no em mudanças assim, porque já, né, já tá com a autoestima baixa e tal, e aí tem outros problemas. E aí vem de novo, qual é o papel do nutricionista nisso, né? Identificar essas dificuldades, fazer uma lista dessas dificuldades. Então, tá, o paciente acha que ele não consegue. Ele sabe que ele precisa, mas ele acha que ele não consegue ou que ele tá desmotivado. Pode anotar, não precisa ser só relacionado à alimentação, mas pode ser problemas de imagem corporal? Pode ser? Pode ser. Pode ser uma necessidade absurda de comer doces, uma falta absurda de açúcar? Pode ser, entendeu? Uma compulsão alimentar? Pode ser. Pode ser um outro transtorno emocional, ansiedade, que faz a pessoa assim comer descontroladamente? Pode ser também, entendeu? Anota tudo. Vida social, bebida alcoólica, tudo. Você anota quais são todas as dificuldades. Isso quer dizer que você vai mudar tudo de uma vez? Não. É um trabalho, entendeu? É um trabalho que você vai tentando ali mudar aos poucos. Vai falar assim, não, você não pode mais beber nada de álcool nem nada. Gente, a pessoa tá numa fase de contemplação. Ela sabe que ela precisa mudar, mas ela não tá disposta. Você vai tirar tudo, ela vai fazer? Não, não. Primeiro que ela não vai fazer. E outra, que ela não vai nem voltar em você, entendeu? Você vai perder o paciente. Então, tente fazer com que a pessoa diminua. Ah, sei lá, a pessoa bebe 10 garrafas. Gente, é uma hipótese. Vai, a pessoa bebe 10 garrafas de cerveja. Tá, você consegue beber 9? Vamos fazer o seguinte. Por semana você vai diminuindo uma. Vamos tentar fazer assim, entendeu? 9. Depois você bebe 8. Depois você bebe 7. Não é um incentivo a bebida, mas você tá tentando mudar hábitos aos poucos, porque você vai tirar drasticamente uma coisa que a pessoa tá acostumada, vai ser um pouco difícil, entendeu? Essa aceitação aí por parte do paciente, né? E aí, você vai identificar todas essas dificuldades, você vai fazer uma lista, você vai, enfim, né? Todos os problemas, vida social, a pessoa sai muito, ou a pessoa viaja muito, a pessoa viaja a trabalho, não tem uma refeição regular, você vai fazer tudo isso. E aí, o que você vai fazer? Você vai estabelecer, junto com o paciente, metas realistas, né? O que pode ser feito de acordo com a situação do paciente, sendo que ele está consciente da mudança, mas ele acha que não pode. Então, você, como nutricionista, o que você acha que ele consegue fazer, o que ele consegue encaixar? Você vai ver junto com ele isso. Entendeu? Para quê? Para você tentar colocar ele na outra fase, que não depende de você, depende dele também. Entendeu? E aí passar para a fase de decisão, entendeu? Que deseja mudar, que ele quer e tal. Você já definiu quais são as metas, e aí você vai começar a incentivar o paciente, e aí você estrutura um plano de mudança. E aí começa. Entendeu? Você estrutura um plano de mudança de comportamento. Você pode colocar em prática uma estratégia de educação alimentar. Você pode colocar já um plano alimentar mais calculadinho, mais certinho. Pode. Não que não tenha antes um plano alimentar calculado, tenha, mas é que a pessoa às vezes não está ainda numa fase de fazer, de cumprir esse plano alimentar certinho, né? E aí você começa a trabalhar expectativas também, porque ela já quer mudar no futuro próximo, ela já tá decidida, né? E aí você começa também a trabalhar as expectativas, dizendo também que não é tão rápido assim e tal, e estabelece as metas. Estrutura um plano de mudança, quanto tempo pode levar isso, enfim, sempre junto com o paciente. E aí já vai para a fase de ação. Aí já tem pacientes que já vêm para a fase de ação e tem outros que você vai trabalhando até chegar nisso. Você inicia o processo de mudança, ele já está participando, ele já está colaborando, ele já está praticando, ele está fazendo certinho. E aí, qual que é o seu papel? Incentivar sempre, né?
auxiliar na resolução de problemas. Por quê? Porque sempre vão aparecer problemas, ele está na fase de ação, mas ele não está ainda numa fase de manutenção, então problemas vão aparecer, precisa ter um incentivo sempre a comportamentos bem adequados, precisa ter um estímulo? Precisa ter estímulo, tá? Porque ele tá ali naquela fase de ação, ele tá cumprindo ele tá já com umas metas, ele está cumprindo essas metas, mas sempre é passível de ter recaídas, de estar nessa, porque essa fase de mudança de hábitos, ela é muito instável ainda, né? Você não tem ainda hábitos tão enraizados, então você tá sempre ali tentando ajudar a resolver problemas, principalmente com relação a isso que eu falei, por exemplo, o álcool, vida social, comportamento alimentar, sentimentos, emoções, enfim, facilidades, por exemplo, na hora de escolher alimentos, pessoas que comem muito fora, muito em restaurante, eu sei que tem muita fritura, muitas coisas assim, ajudar com receitas, materiais complementares, várias outras coisas, até ir para uma fase de manutenção, né? Que a pessoa já mantém essa mudança, ela já tá aí pelo menos por uns 6 meses nesse planejamento. E aí começar a trabalhar, prevenir essas recaídas, consolidar essas mudanças realizadas e trabalhar nessa manutenção de hábitos. Por que trabalhar nessa manutenção de hábitos? São as famosas recaídas, né? Hábitos antigos que a gente tinha, que vira e mexe, né? A gente sempre tem. Eu sempre. Aí tem até um exemplo de pessoas que estavam numa situação aí já de manutenção há muitos anos, né? Fazendo um planejamento alimentar certinho, fazendo atividade física e tal, e aí veio a pandemia, né? E aí eu percebi que muita gente voltou a colocar em prática muitos hábitos alimentares e comportamentos alimentares antigos. No sentido de que as pessoas se viram mais em casa, mais em home office, e coisas muito antigas que não se... hábitos muitas vezes até assim, de 10 anos, 15 anos atrás, que vieram à tona, no sentido de voltar a consumir muitos produtos industrializados, biscoito, bolacha. Acho que pelo fato também de ficar muito em casa, ansiedade por uma situação nova. E aí eu vi muita gente voltar a alguns hábitos, assim, até de transtornos alimentares, compulsão alimentar, ansiedade generalizada, durante esse período de pandemia, né? Então, essas lembranças de hábitos antigos, assim, dependendo do momento de vida, às vezes eles voltam, né? Então, sempre trabalhar isso, né? Para prevenir essas recaídas, para tentar ajudar o paciente sem julgar, né? Porque é difícil para todo mundo, não é fácil para ninguém, né? Essa é a verdade. E tentar sempre consolidar essas mudanças, incentivar o paciente. E, gente, sempre usem esse modelo transteórico na prática. Não precisa, assim, necessariamente tentar encaixar o paciente em cada fase certinho, assim. Mas prestar atenção nessas fases de mudança para você saber como agir, entendeu? Porque, primeiro, você pode perder o paciente, porque não adianta nada você fazer tudo calculadinho só porque ele quer, mas perceber que ele não é capaz de fazer aquilo porque ele não tem interesse, ou porque fazer tudo certinho só porque ele te procurou, sem ter atenção a esses estágios de mudança de comportamento alimentar, entendeu? Tem que analisar bem e ver o que
o paciente consegue fazer e tal. Às vezes uma mudança qualitativa na alimentação, às vezes é mais interessante do que uma alteração já de cara quantitativa, né? Bem calculadinha, certinha, para tentar, né, quebrar para padrões ali iniciais de comportamentos muitas vezes ruins, né, no sentido da alimentação, para tentar evoluir junto com o seu paciente, tentar mudar esses hábitos, né? E não perder o paciente, né? Não perder por ele não voltar, por você tentar sempre mudar tudo de uma vez, mudar tudo de cara e sempre achar que a culpa é do paciente, não sua, né? Sempre o paciente que não cumpre, o paciente que não faz, às vezes não é isso, às vezes a culpa é sua mesmo, no sentido de não prestar atenção no comportamento dele, entendeu? Em prepará-lo para essa mudança, entendeu? Preparar o paciente para conseguir fazer, para conseguir cumprir isso, tá bom? Essa é a dica, então. Gente, modelo transteórico na prática do atendimento. Apliquem, tá bom?